A escadaria entre Virgem e Leão se estende como um corredor sagrado, envolto em silêncio e tensão. Atena desce lentamente, o som dos seus passos ecoando no mármore dourado. A cada degrau, a temperatura se eleva. O ar se torna denso, carregado por um calor invisível, como se algo aguardasse no fim das escadarias, pronto para julgar. Ela fecha os olhos por um instante. Sente seu cosmo vacilar. O báculo escorrega de sua mão e flutua à frente, como se guiado por outra força. Seu báculo começa a vibrar. Seus anéis giram em roxo e negro, emitindo um som grave, distorcido. Uma voz ecoa dentro do símbolo, fria e implacável. Atena, somos os emissários da vontade de Zeus. O que seus cavaleiros estão fazendo é heresia. O Senhor dos Céus exige obediência. Atena dá um passo atrás. Seus olhos buscam sentido. Ela respira fundo, com a mão sobre o coração. Eles estão protegendo o santuário. Estão cumprindo seus destinos. Não os envolva. Essa missão é minha. Mas a presença responde com fúria. O báculo explode em chamas negras arroxeadas. E então, lança um raio contra ela. Atena é arremessada para trás. Seu cosmo entra em colapso, e o templo estremece. No instante seguinte, um rugido corta os céus. Uma fênix incandescente atravessa o firmamento como um cometa, vindo da casa de Leão. A ave de fogo atinge o báculo, derrubando-o no chão antes do golpe final. As chamas alaranjadas se espalham, envolvendo Atena e a protegendo da queda. Das sombras surge Ike, envolto em brasas. Sua armadura de leão brilha como um sol em fúria contida. Ele encara o vazio deixado pelo báculo corrompido. Seu semblante é grave. Se tocarem em Atena de novo, juro por tudo que existe, nem Zeus terá forças para me deter. Atena, ainda em choque, ergue os olhos. Saiu de sua casa sem permissão? Cavaleiro de Leão. Atena dá um pequeno sorriso. Ike vira de costas. Vamos, Atena. Mais alguns passos estará em casa. Ike caminha à frente de Atena. A casa já não é mais a mesma que um dia foi. Agora parece um vulcão vivo. Das colunas escorrem rios de magma derretido, aquecendo e iluminando a casa. No chão, rachaduras profundas revelam abismos de fogo. Uma névoa cobre os pés dos dois, densa e quente, escondendo o solo instável. O calor pulsa como um coração ardente. Enquanto caminham, Ike para. Ele se vira para Atena, com um olhar direto e firme. Atena, quem é o inimigo? Com quem estamos lutando? A deusa hesita. Seu semblante revela dúvida. Ela olha para o chão e responde, seca e baixa. Eu não sei. Ike, recebi a missão de Zeus para cuidar de sua arma. A única pessoa que sabia que isso traria problemas era Apolo. Mas ele já se foi. Ela ergue os olhos. A voz vacila. Agora, meu báculo. Ike a interrompe, elevando o tom. Atena, aquilo não é mais o seu báculo. Ele te atacou. Você está sendo vigiada. Mas eu preciso seguir com ele. Ike, foi o próprio Zeus que me entregou. E se eu não continuar, a humanidade. Basta, Atena. A voz de Ike explode, carregada de dor e proteção. Sou seu cavaleiro, daria minha vida por você. Mas essa conversa não encaixa. Tem algo errado. Atena recua levemente, tocada por sua energia sincera. Então, a fênix aparece, envolta em calor e aura cósmica. Ela se aproxima de Atena, gentilmente. A deusa observa a criatura e sussurra. Vocês, cavaleiros de leão, são os únicos que conseguem materializar seus guardiões. E claro que para você, seria a fênix, Ike. Ike abaixa a cabeça. Seu tom muda. Eu a encontrei na Ilha da Rainha da Morte, 30 anos atrás. Depois de voltarmos do passado, senti que precisava me despedir. Não só de Esmeralda, mas de Guilty também, meu mestre. Após tantas batalhas, ficou claro que ele era assim por causa da influência de Saga. Foi ele
Quem usou o Satã Imperial quando meu mestre descobriu a verdade? Caminhando pela ilha, senti um cosmo quente, chamando do coração do vulcão. E lá estava, o ovo da Fênix. Na escaldante ilha da Rainha da Morte, Ikki permanece imóvel diante do ovo. Há algo ali, algo ancestral. Seu cosmo vibra, não por instinto de luta, mas por conexão. Um laço invisível o atrai. Ele entende, foi escolhido para estar ali. O ovo flutua sobre um lago de magma, intocado por eras. E ainda assim, Ikki caminha até ele, sem queimar, sem hesitar. Ao tocar a superfície ardente, seu cosmo é sugado. Mas não dói. É como se ele estivesse nutrindo aquela vida. De repente, o céu se rasga. Um raio dourado desce dos céus, colidindo ao lado dele com um rugido. A luz é tão intensa que ilumina toda a Ilha da Morte. E então, uma forma surge. Ikki arregala os olhos. É a armadura de leão, pura e resplandecente. E assim como aconteceu com ele, o ovo também absorve essa luz. Ikki compreende. O ovo se alimenta de cosmo, e ele decide dar tudo. Seu cosmo explode. Ardente, absoluto. Fagulhas de renascimento dançam no ar. O ovo trinca, e de dentro dele, uma pequena fênix emerge, já com penas reluzentes. Ela voa até Ikki e sua armadura de fênix, antiga e leal, surge ao lado dele. A fênix toca a armadura, e em um instante, ela vira cinzas. Ikki recua, chocado. Uma das armaduras mais indestrutíveis do mundo. Reduzida a pó, com um único toque, a armadura de leão se desfaz em fragmentos de luz e se encaixa perfeitamente ao corpo de Ikki. O cosmo ressoa. O novo Cavaleiro de Ouro está diante do mundo. A pequena fênix pousa ao seu lado com ternura. As cinzas da antiga armadura repousam sobre o leão dourado. E ali, as duas se fundem. Fênix e leão, bronze e ouro, passado e futuro. Um novo poder desperta. Ikki respira fundo. Ele compreende. Sempre foi o portador do renascimento. Mas agora é também o protetor da decisão. O leão o escolheu. E sua guardiã nasceu. De volta à casa de leão, Ikki caminha tranquilo. Ao seu lado, a fênix, agora imensa, poderosa. Atena o espera. E sorri. Tenho muito orgulho de você, Ikki. Sou muito feliz de ter você como meu cavaleiro. Ikki abaixa a cabeça em reverência. Agora eu tenho que ir. Preciso terminar logo essa missão e pôr fim a tudo isso. Mas antes que ela parta, um raio negro e violeta rasga o céu. Atravessa a casa de leão de ponta a ponta. E ali diante dela surge o báculo divino. Ele voltou. Atena está surpresa. O báculo diante dela, antes símbolo de sabedoria, agora irradia algo estranho. Ela sente o corpo ceder, como se fosse puxada por ele. Lentamente, o báculo se move, flutua até suas mãos, como se pedisse para ser empunhado. Mas então, Ikki surge entre eles. Não sei quem te comanda. Não sei o que é você, mas protegerei Atena a qualquer custo. Ave Fênix! Num rugido, ele ativa seu lendário golpe. Os braços se abrem como asas, o cosmo explode num ataque devastador. E do outro lado, em sincronia, a guardiã de Ikki surge em luz flamejante, lançando o mesmo golpe. Duas fênix, dois ataques, uma só fúria. O báculo é atingido em cheio. O cosmo sombrio que o envolvia começa a queimar. As energias negras e roxas recuam. A atração sobre Atena cessa. Mas o báculo não se rende. Ele gira no ar. E então projeta diante deles uma porta etérea feita de energia cósmica oscilante. Ikki e Atena observam em tensão. Daquela abertura emergem duas formas puras, envoltas em cosmo vibrante. Uma em tom roxo profundo. A outra, um negro absoluto. O ar pesa. Atena recupera seus sentidos. E com os olhos ferozes, prepara-se para o combate. Ikki permanece à frente, os punhos cerrados, silencioso, mas decidido. Quem são os invasores da minha casa?
Saiam imediatamente, ou conhecerão minha fúria. As formas etéreas falam em uníssono. Atena, fomos designados pelo maior para vigiá-la. Agora entendemos por quê. Continue o seu caminho e nos entregue a vida de seu cavaleiro, ou abriremos as portas de uma invasão ainda maior. Ike ergue a cabeça. Os olhos queimam. Pobres coitados. Invadem a minha casa e ainda querem dar ordens? Sinta a fúria do guardião de leão. Conheça o inferno ao som das asas da minha fênix. Cápsula poderosa da fênix! Com seu punho, Ike golpeia o ar e cria um vácuo de energia. Esferas flamejantes de cosmos surgem. E ao seu lado, a fênix ancestral bate as asas, disparando penas que se transformam em dardos de fogo. O céu se enche de luz. Um bombardeio sincronizado. Mas os invasores unem seus corpos etéreos e formam uma barreira viva. O impacto acontece, mas o golpe é anulado. Atena! Gritam os invasores. Segure sua criação! Coloque-o em seu devido lugar! Desgraçados! Ike avança com fúria. O leão ataca. Ike avança com o punho envolto em luz dourada flamejante. Os invasores etéreos não reagem. Permanecem imóveis, como se o ataque não significasse nada. Ao seu lado, a guardiã fênix voa junto a ele, com o mesmo ritmo e propósito. São dois corpos, mas um só cosmo. Mas então, uma nova voz ecoa pela casa de leão. Permitam-me continuar daqui, meus deuses. Ike freia abruptamente. Seu rosto expressa surpresa. O portal cósmico, ainda oscilante no ar, volta a se expandir. Dessa fenda, surge um novo inimigo. Seu corpo está envolto em uma armadura feita de ossos pálidos e resistentes. De suas costas, erguem-se asas gigantescas de penas metálicas negras, com reflexos roxos e azul elétrico. Cada batida de asa distorce o ar, liberando uma névoa translúcida e vibrante. Seu rosto é um crânio com projeções ósseas, lembrando um grifo sombrio. Dos olhos, brilham órbitas roxas hipnóticas, como dois abismos vivos. E suas garras, longas, finas e afiadas, irradiam um brilho etéreo ameaçador. Seu medo é meu combustível e sua mente é o palco onde enceno sua ruína. Sou Alecto de Vertigem, um dos vanguardas de elite dos senhores do pavor. O tecelão do pânico celestial. E você, cavaleiro de leão? Não há para onde fugir, nem nos céus, nem na sua própria consciência. Ike recua um passo, mas sorri, sarcástico. Que entrada dramática. Mas não chega nem perto do que já vi no passado. Agora você verá o poder que dilacera as almas. Golpe fantasma de Fênix. Um de seus golpes lendários, um pequeno feixe de luz sai do punho de Ike, indo em direção ao alvo. O impacto é real. Um pequeno fio de sangue escorre da testa do invasor. Seus olhos oscilam, a luz roxa pulsa, depois escurece. Mas Alecto não cai. Ele ergue a cabeça. Isso foi tudo? Um golpe tão insignificante? Você o chama de destruidor de mentes? Para mim isso é só uma prece. Uma oração para o abismo que já te espera. Olhar da vertigem! Do brilho púrpura de seus olhos, Alecto dispara dois feixes psíquicos invisíveis. Não há explosão, não há som. Mas Ike cambaleia. Seus sentidos colapsam. Seu equilíbrio se desfaz. A visão gira, o chão se move. Seu corpo não responde. Náusea, vertigem, fragmentação da consciência. O lendário golpe fantasma não funcionou. Ike tenta se firmar, mas os joelhos fraquejam. Ele encara aquele ser. Que poder é esse? Quem são esses dois senhores do pavor? Ike está caído. Seu cosmo vacila. À sua frente, Alecto o encara com olhos em chamas, brilhando com loucura. Isso é a elite de Atena? Vocês não passam de insetos. Agora, morra! Subitamente, um leão cósmico colossal surge atrás de Alecto. Com uma mordida devastadora, abocanha quase todo o seu corpo. Você pode controlar mentes, mas eu destruo qualquer uma. O tempo se distorce. Alecto estava preso no golpe fantasma de Fênix. Agora é Ike quem se ergue, olhos em chamas. Escutem bem, vermes. Vocês nem servem para invadir o santuário. Saiam agora.
ou desapareçam para sempre. Alecto, ajoelhado, ri com os olhos semi-apagados. Que sensação! Maravilhosa, cavaleiro! Seu golpe é magnífico. Quando eu te destruir, tomarei o que resta da sua alma e farei da sua mente meu novo lar. Ikki arregala os olhos. Essa técnica nunca falhou assim. Mesmo os mais poderosos ainda caíam no golpe final. Alecto ergue as mãos. Seu cosmo roxo explode. As asas batem como furacões, gerando tornados de magma e calor na casa. Teia ilusória. Um portal se abre ao seu lado. Dele emerge um imenso grifo alado com penas roxas e azul elétrico. Então você também tem um guardião, diz Ikki com um sorriso de lado. Alecto monta a criatura, aponta para Ikki e sentencia. Eu não destruo o corpo. Eu destruo a sanidade. E a sua está por um fio. Mas Ikki não recua. Seu cosmo explode junto ao magma ao redor. Magma! Plasma! O punho de Ikki é envolto em magma e luz. Ele avança na velocidade da luz, mirando direto em Alecto. O grifo se lança na frente, protegendo seu mestre. Sofre apenas arranhões em suas penas cósmicas. Mas seu grito quebra o som. A onda de choque atinge Ikki em cheio. Não era um ataque, era uma distração. De repente, Alecto surge ao seu lado. Seu sussurro ecoa como um presságio. Adeus. O golpe de Ikki que atingira o grifo se materializa no ar. Volta e direciona contra ele. Ikki fecha os olhos, se prepara e aceita o impacto. Mas então, sua guardiã cósmica ressurge e se coloca entre ele e o ataque. Agora é a vez da Fênix. Ela o protege. Alecto solta uma risada perturbadora enquanto encara Ikki ao lado de sua fênix flamejante. Vocês podem ser os mais fortes de Atena, mas nós somos a elite do Olimpo, semideuses, acima de tudo. Ikki responde com um olhar irônico, firme e cruel. Vocês podem ser o que quiserem, mas para mim não passam de patéticos. Alecto gargalha, sobe em seu grifo e dispara rumo aos céus flamejantes. Vamos ver se esse leão sabe voar! A fênix abaixa a cabeça. Ikki a monta com o cosmo vibrando em chamas. Do chão, Atena tenta detê-lo. Ikki, ele é a elite da vertigem, a manifestação viva do terror. Ir atrás dele só favorece seu campo. Ikki nem hesita. Olha para ela por um segundo. Já falei milhões de vezes, Atena. Eu vou aonde eu quiser. E então o céu se parte. Ikki sobe atrás de Alecto. Uma batalha aérea começa acima das nuvens, entre estrelas e a lua. Alecto para nos céus, vira para o Ikki e ri. As guerras vistas do céu são poesia para mim. É disso que eu me alimento. Mas Ikki ergue a mão, firme. Cale-se. Não estou aqui para conversinhas. A fênix ruge, as nuvens se inflamam. Relâmpago de plasma e magma! Das batidas de asa da fênix, relâmpagos de fogo e energia disparam de todos os lados. Ikki avança como uma lança viva. Um raio atinge o rosto de Alecto em cheio. Alecto e seu grifo despencam, mas logo recuperam o voo num mergulho fatal. Ikki mergulha logo atrás. Vamos terminar isso. Como um leão caça sua presa. Caçada infernal! Ikki e a fênix fundem-se em um leão flamejante etéreo. O rugido corta o céu. A boca do leão se fecha sobre Alecto. E tudo vira silêncio. Enquanto isso, na casa de Leão, Atena encara os dois invasores. O que vocês querem aqui? Quem os mandou? Ninguém. Só queremos brincar com o pavor e o terror. Atena dá um passo para trás. Vocês! Impossível! E então, a cabeça decapitada de Alecto rola até os pés dos invasores. Os dois invasores permanecem perplexos com o que vem diante de seus olhos. Não só eles, até mesmo Atena hesita por um instante. Ao lado, Ikki surge, saltando da fênix, encara os inimigos com desprezo. Patéticos. Se querem começar uma guerra,
Não sejam tão insignificantes. Imediatamente os invasores se agitam e seus corpos começam a tomar forma. Humano, curve-se diante dos deuses. Atena dá um passo para trás e sua voz explode em fúria. Respeitem os meus cavaleiros. Eles jamais se curvarão a qualquer deus além de mim. O cosmo dourado da deusa explode como um trovão. Ela está visivelmente inquieta diante daquelas presenças sombrias. O que vocês querem aqui, Fobos e Deimos? Finalmente as formas se revelam por completo. Os dois irmãos, a personificação viva do pavor e do terror das guerras. Fobos sorri, com os olhos arroxeados brilhando sob sua camui divina roxa, marcada com detalhes em preto e um leão estampado no peito. Já dissemos, Atena. Só queremos o medo e a guerra. Foi isso que nos prometeram, e por isso estamos aqui. Deimos avança um passo. Pega a cabeça decapitada de Alecto, aproxima de seu rosto e sorri com desprezo. Atena, você vai pagar por isso. Com os olhos negros como abismos, Deimos ergue os braços envoltos por sua camui preta com detalhes em roxo, marcada por um lobo estampado no peito. Então dispara uma rajada dourada direto contra Atena. Mas antes do impacto, Atena! Ike corre em sua direção e se coloca entre o ataque e a deusa. O disparo explode sobre o Cavaleiro de Leão, engolindo-o em luz. Fobos e Deimos trocam olhares e riem com sarcasmo. Você nunca disse, Atena, que seus cavaleiros eram tão engraçados? Vamos deixá-los vivos mais um pouco? No meio da poeira, Ike se levanta lentamente. Seu cosmo explode em tons de dourado e vermelho como um incêndio divino. Desgraçados. Vocês podem rir o quanto quiserem, mas eu já vi deuses como vocês, sangrando. Ele ergue o braço e grita com fúria. Ave Fênix! Como um cometa flamejante. A energia atinge Fobos e Deimos em cheio, com tanta intensidade que parte da estrutura da Casa de Leão começa a ruir. As pedras caem, o cosmo vibra e a fumaça toma o ar. Quando a poeira baixa, Fobos e Deimos continuam de pé, na mesma posição, sorrindo. Ike observa a cena, abaixa o olhar e dá um sorriso sarcástico de canto. Agora sim, essa brincadeira vai valer a pena. Os irmãos riem, tentando ridicularizar Ike. Não apenas zombam, tentam diminuir sua alma, corroer sua coragem. Mas Ike permanece firme. Ele sabe o que eles desejam: o medo, o pavor. Mas também a coragem levada ao extremo. E é assim que tantas vidas são perdidas. Já basta, invasores. Não importa o que vocês sejam. Daqui não passarão. Fobos ergue um dos braços. Deimos responde levantando o outro. Você não sabe o que é guerra de verdade, cavaleiro. Campo de batalha! Um vórtice se abre entre os dois deuses. Uma fenda dimensional ruge, distorcendo a realidade. Mas não o corpo de Ike é tragado, e sim sua mente. Flashes atravessam seus olhos. Guerras antigas, guerras modernas, conflitos esquecidos. Campos de batalha de todas as eras, de todas as nações, de todos os mundos. Ike vive cada instante, cada morte, cada medo, cada pavor. Mesmo o lendário Cavaleiro de Leão começa a se perder. Seu cosmo vacila, seus olhos se apagam. Não há golpe, não há sangue. Apenas o peso de incontáveis horrores despejados sobre sua alma. Na Casa de Leão, Atena corre em desespero. A Fênix ruge, mas Ike não responde. Ele não está morto, está quebrado. A ave flamejante tenta tocá-lo, mas nem ela pode alcançar sua alma. No campo mental, Fobos observa com interesse. Esse cavaleiro é forte. Demorou minutos para quebrar. Isso é um recorde. Deimos sorri, extasiado. Adorei. Vi tanto pavor em seus olhos. Isso é maravilhoso. Mas então, algo muda. A dimensão oscila, como uma fita de vídeo sendo queimada por luz. O fundo escurece, fica preto, como um universo sem som. E nesse vazio surgem estrelas. Pequenas, distantes, mas cada vez mais próximas. E no centro delas surge uma corrente dourada, que atravessa a escuridão, rompendo a ilusão.
Ela se enrola no corpo de Ikki e começa a puxá-lo para cima, rumo ao cosmos. Na casa de Leão, um brilho suave toma conta do ambiente. Shun aparece, não em corpo, mas em projeção astral, ao lado do irmão caído, como se sua alma tivesse atendido a um chamado. Obrigado, meu irmão. Serei eternamente grato. Daqui em diante eu continuo sozinho. Ikki encara Shun com um sorriso sarcástico. Shun retribui com um leve levantar de boca, como quem já sabia a resposta. O Cavaleiro de Leão se volta para os deuses. Vocês conseguiram me quebrar. Fazia tempo que eu não sentia medo, pavor. Mas também me deram algo que me alimenta. Algo que aprendi a usar como combustível. Raiva e ódio. O cosmo de Ikki se incendeia, mudando de dourado para vermelho profundo. Seus olhos, antes azuis, agora brilham em carmesim furioso. Phobos e Deimos trocam olhares debochados, ainda confiantes. Eu vou arrancar esses sorrisos de vocês. Com fogo. Ave, Fênix! O golpe explode contra os dois deuses. Deimos ri, virando o rosto para Phobos com sarcasmo nos olhos. Será que ele nunca ouviu aquela velha história de que o mesmo golpe não funciona duas vezes? Mas desta vez, a ave flamejante rasga o espaço com fúria renovada. O golpe atinge os dois irmãos em cheio. Eles até conseguem se defender, mas não com a mesma facilidade de antes. Há tensão em seus rostos. Sem dar um único segundo de alívio, Ikki grita com fúria. Caçada infernal! As chamas da Fênix ainda dançam quando o segundo ataque os atinge. As camus trincam, seus rostos são cortados. Desgraçado, de onde vem esse poder? Rosna Phobos. Deimos cerra os punhos, os olhos agora tomados por ódio. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Pavor! Bestial! Phobos e Deimos liberam o ápice de seus cosmos. Uma aura negra e roxa monstruosa toma forma. E do centro desse horror surge uma criatura colossal. Uma fusão espectral entre um leão e um lobo, com olhos brilhando em medo puro e presas afiadas como lâminas de guerra. Uma onda de choque física, carregada pela força do leão, avança sobre Ikki em velocidade total, enquanto um uivo psíquico vindo do lobo explode em sua mente com poder devastador. Ikki cruza os braços em forma de defesa, mas uma barreira verde o envolve. O cosmo de Shun o protege mais uma vez. Shun, eu disse que não precisava de ajuda! O grito de Ikki ecoa com fúria, enquanto seus olhos vermelhos queimam como o próprio inferno. Mas algo muda no ar. A raiva de Phobos e Deimos começa a dar lugar ao pavor. Deimos recua um passo, os lábios trêmulos. Hades! Phobos gagueja com a voz quase falhando. Pai! Phobos e Deimos recuam, seus corpos trêmulos, os olhos arregalados de puro terror. Como isso é possível? Murmura Deimos engolindo em seco. Athena dá um passo à frente, o olhar pesado e preocupado. O que foi que vocês fizeram? Shun permanece imóvel, braços cruzados, olhos fechados. Silenciosamente, ele estende o braço e aponta para os dois deuses. Ao lado, Ikki cerra os dentes com fúria, seus olhos ardendo como brasas vivas. Ele vira apenas a cabeça em direção aos irmãos. Malditos! Por um instante eu havia me esquecido de vocês. A voz é baixa, mas carregada de ódio. Imbecis, vocês estarão acabados em questão de segundos. Cada passo seu parece ecoar como trovões. Phobos e Deimos recuam em desespero, suas feições distorcidas pelo medo. Cápsula poderosa da Fênix! Ikki não grita, ele apenas sussurra entre os dentes cerrados. O golpe se manifesta em esferas flamejantes, puras e violentas, que se transformam em labaredas vorazes, voando em direção aos inimigos com fúria descomunal. Os irmãos tentam reagir, mas é inútil. Não é mais o mesmo Ikki. Agora, ele ultrapassou limites que nem os deuses esperavam. Phobos e Deimos são arremessados brutalmente contra as paredes do templo. Mas mesmo assim, Ikki continua. Os olhos em brasa, o cosmo em erupção.
Eu vou arrancar as suas cabeças, vermes insolentes. Ele corre, impiedoso como uma tempestade viva. Mas então, a voz de Atena ecoa como uma oração. Ike, acalme-se. Você não precisa mais do ódio. As palavras sagradas tocam sua alma como bálsamo. Seus olhos antes vermelhos voltam ao azul sereno. E o ódio, lentamente, começa a deixá-lo. O que está acontecendo, Atena? Questiona Fobos, cambaleando. A deusa, com a cabeça baixa, responde com pesar. Vocês ainda não entenderam? Foram vocês que causaram isso. O golpe que lançaram alimentou o que havia dentro dele. E o meu selo foi quebrado. Ela ergue o olhar, agora firme como a própria justiça. Vocês libertaram a conexão de um receptáculo. Deimos arregala os olhos em choque. Receptáculo, como o de Hades. Sem hesitar, Fobos abre uma fenda dimensional e tenta puxar o irmão. Vamos contra ele, não podemos lutar, nem mesmo nós. Enquanto desaparecem, deixam para trás apenas ecos de terror. Atena permanece em silêncio e com amargura sussurra. Agora, resta a mim enfrentar Ares. Atena, o que está acontecendo? Você me deve explicações. Ike, foi tudo pensando em você. Depois que você voltou da Ilha da Rainha da Morte, aquele seu ódio, aquela raiva, senti na hora o cosmo de Ares em seu corpo. E no mesmo momento decidi selá-lo. E assim as batalhas continuaram. Vieram os Cavaleiros Negros, depois os de Prata. Mas por trás de tudo, oculta em seus próprios pensamentos, Atena mantinha-se em oração, sustentando o selo que impedia o retorno do seu maior inimigo. Apesar da vitória, algo dentro de Ike havia mudado. Aquele garoto gentil, que outrora fora dominado pela dor e ódio, agora carregava uma presença mais intensa, com mais raiva. Sempre houve algo de Ares nele, algo adormecido. Então, quer dizer que eu sou um receptáculo? Assim como o Shun? A pergunta escapou com um misto de espanto e incredulidade. Os olhos de Atena permaneceram serenos, mas cheios de peso. Sim, e se não fosse o meu selo, Ares certamente já teria voltado. Mas, mesmo agora, eu sei. Não é desejo dele retornar. Por isso, Ike, me diga, você está em paz com isso? Ike desviou o olhar para o céu, tentando conter a angústia que apertava seu peito. E se o selo falhasse? E se um dia aquilo dentro dele despertasse? Respirou fundo. Cerrou os punhos. Atena, custe o que custar, eu sempre estarei ao seu lado. E eu jamais, jamais permitirei que Ares me domine. Por um instante o silêncio reinou. Então, Atena sorriu. Um sorriso leve, como se todo o peso do mundo tivesse desaparecido por alguns segundos. Eu sei, Ike. Pegue isso. Vai te ajudar a se proteger. E juntos criaremos um novo selo. Ela rasgou um delicado pedaço de seu vestido e amarrou no punho de Ike, como um voto silencioso. Um laço entre deusa e cavaleiro. Um pacto de fé. Vamos, preciso seguir. Me leve até a próxima saída. Ike assentiu firme. A ave fênix resplandecia atrás dele. E juntos ele e Atena caminharam até a porta seguinte. Ao longe o sol nascia. Seus raios dourados iluminavam os portões da Casa de Leão. Espero que o Cavaleiro de Câncer tenha cumprido a missão que confiei a ele, murmurou Atena, olhando para o horizonte. Ike então parou, olhou para ela com sinceridade e disse em voz baixa, mas cheia de emoção: Obrigado, Atena.